Bens a Deus. Eu acho que agora finalmente saiu. Tá complicado. Tentei gravar de tudo quanto é jeito e não tava indo. Bem, não me apresentei e não vou apresentar, porque já que minha mãe me conhece, né, e provavelmente ela vai ser a única pessoa que vai assistir esse vídeo, mãe, a sua bênção, tá? Um bom dia para a senhora. Brincadeiras à parte, eu queria falar um pouquinho sobre é, ser você mesmo, sei lá. Eu estava pensando esses dias, né, conversando com um colega, inclusive Visão Alviverde, anotem esse canal aí, assistam, os caras têm uma resenha, são palmeirenses, têm uma resenha divertida sobre esporte. Eu não sou nem fã de futebol, muito menos de Palmeiras, mas cara, gostei pra caramba da resenha dos caras, o bate-papo deles é bem bacana, é simples, eles são diretos, são brincalhões e, meu, é muito bom. É muito legal ver gente como a gente fazendo coisa bacana, coisa de qualidade, né? Meu amigo Josino lá do trabalho, ele tem esse canal junto com outros companheiros e, putz, olha, eu virei fã dos caras, assisti, já consumi alguns vídeos dos caras, ontem fui dormir de madrugada porque os caras estavam gravando, né, estava com uma live, putz, muito, muito engraçada. Até para quem não gosta de futebol, fica bem bacana, tá? Tipo, meu, ontem curti pra caramba. De novo, pessoal do Visão Alviverde, ó, show o canal de vocês. Voltando, tava conversando com esse meu amigo que faz parte do Visão Alviverde, falando que eu tinha achado muito interessante como ele era solto na frente da câmera, né? Não tinha personagem. E eu sempre me propus no Berg Podcast a ser eu mesmo, não ter papas na língua, falar do meu jeito, né? Não ser um coach, um profissional da saúde mental, coisa do tipo, porque eu não sou essas porras todas, né? Mas toda vez que eu sento na frente da câmera, vou gravar alguma coisa, parece que passa, sei lá, entra, incorpora um coach doido, um professor maluco, sei lá, e fico numa posição de que eu tenho razão, eu sei do que, sabe, domino o que estou falando. E a ideia nunca foi essa, né? Aqui era mais para tipo trocar uma ideia com quem passa por algumas situações que nem eu passo em relação à paternidade, em relação à depressão, em relação à ansiedade, né? Os problemas de um ser humano normal, um ser humano pai e que tem as mazelas de pai, né? E que antes de ser pai é um homem, é um ser humano. E aí pensando, falei, caracas, é verdade. Cara, como eu fico esquisito falando no podcast, cara, fica muito estranho, fica muito... até um colega que assistiu um vídeo, né, assistiu uma vez, 2 minutos e achou uma bosta, né, diga-se por passagem, o Názaro, né, ele já falou que o meu canal é uma merda. Mas tá bom, é o direito dele não gostar. Mas falou, porra, que eu fico tudo sério, e sei lá o quê. Não é que eu não... Quando eu vou falar de assuntos sérios, eu não fico sério. Mas parece que eu comecei a assistir os meus próprios vídeos e falar, pô, realmente eu acredito que eu estava pecando, né? Nesse sentido de vestir um personagem na hora de fazer o podcast. E a ideia não é essa. Então, fazendo um reboot em tudo, né? Que já fiz até agora, queria falar um pouquinho sobre ser você mesmo. E isso diz respeito não à questão do podcast, mas você, o ser humano, a pessoa, o indivíduo. Ah, eu falei uns episódios atrás sobre a pior crise de depressão da minha vida, né? Que ainda estou saindo dela, estou muito bem, obrigado, mas ainda não estou 100%. E que essa depressão, a doença, né? A depressão é uma doença ingrata pra caramba, você nunca se livra dela, você acaba aprendendo a conviver e a ignorá-la, mas se livrar nunca, pelo menos eu acredito nisso, é o que eu vivencio. E eu estava pensando justamente nessa questão do quanto tempo. Voltando, eu me toquei de que eu passei tanto tempo me formar, me moldar, né, para que eu fosse aceito na minha comunidade, né, religiosa que eu frequento, no meio social, que eu comecei a me perguntar quem eu sou, né? De novo, a pergunta, né? Essa pergunta filosófica que todo mundo tenta responder quem eu sou e começa, daí tem N teorias disso, daquilo, outro. Cara, muitas estão certas, muitas são babaquices, mas eu comecei a me perguntar, porra, onde eu estou?
o que eu sou, aonde eu estou inserido. Porque você começa a se perder o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar com as pessoas. Você se perde. Eu comecei a me perder. No meio dessa crise de depressão desgraçada que eu passei, cara, eu comecei a pensar, comecei a analisar, que nem no caso os vídeos aqui do podcast, e vi que eu estava tentando me moldar de uma maneira que me aceitassem. Né? Aquela coisa, por mais que eu nunca fiz o podcast para ser famosinho, isso, aquilo, ou viver disso, nunca foi a minha ideia. Mas eu comecei a perceber que, ao mesmo tempo que essa não tenha sido a minha ideia, eu tentei me moldar de uma forma que me aceitassem. De que as pessoas, copiando isso de fulano ou ciclano, que os caras se pronunciam bem, tem uma audiência fenomenal, e você fica tentando copiar e acaba colando literalmente, né? Fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V de estilos de podcast, de se apresentar. E cara, que merda! Que meleca! Quando eu percebi isso e eu conversando, né? Assisti o Visão Verde lá e percebi que eu não sou eu mesmo, não tenho sido eu mesmo no podcast, né? No meu podcast, no Verdes Podcast. E, cara, vamos fazer direito. E agora, ao mesmo tempo, agora tornando um pouquinho o assunto um pouco mais sério, quantas pessoas não fazem isso, né? Para ser aceito, para se sentir, às vezes não é nem aceito. Você se engana, você se molda, tenta se encaixar, mas no final das contas, se você pensar bem, você nunca foi aceito. Porra, quantas pessoas... Olha que eu sou coroa, tô com 43 anos agora. Quantas pessoas fazem isso a vida inteira? Eu estou fazendo isso há décadas. E vou falar pra vocês que faz mal pra caracas, porque tem uma hora que na hora que você tem uma crise que nem eu tive, você não sabe como correr, como solucionar, porque você não sabe quem você é. Porque a maneira correta de solucionar uma crise dessa, por exemplo, de uma doença mal entendida, é ficar quietinho. Não, fica quietinho, fica ali, ó, não fala nada, porque as pessoas não entendem que depressão não é frescura, então fica quietinho. Porra, cara, que é isso? Quantos adolescentes, cara, se anulam sua própria personalidade para serem incluídos nos grupinhos. Eu falo isso, tenho 2 filhas adolescentes e brigo com elas, pelo amor de Deus. Não vão na onda da modinha, não vão. Tenham cabeça própria, tenham mente própria, tenham personalidade. E quantas vezes eu bati no peito para dizer como eu tenho personalidade e que não entro numa caixinha e acabo entrando em várias situações, eu procuro a caixinha para entrar. É inconsciente. Eu acho que a sociedade hoje faz isso com você. Faz com que você inconscientemente tente procurar qual é a caixinha daquele ambiente para você entrar e... Opa, encaixou, tô legal, faço parte, estou incluído. Ah, pelo amor de Deus. O Berg não é assim. O Berg's Podcast não era para ser assim, não é assim e vai deixar de ser assim. Então, pô, vou lançar aí as séries do Pai Surtado, né? Contos do Pai Surtado e mostrar que realmente, cara, pai e mãe têm só seus surtos e não tem que ficar aí com vergonhinha de tipo, ai, eu sou um pai fodão, eu sou um pai super mega cool. Como diz a Carla, minha esposa, eu sou cool. Não, eu não sou cool, eu sou um pai normal, eu sou um pai que eu tento ser legal, mas sou chato pra cacete. Né? Então, não tento ser cool, tava conversando com a minha filha mais velha hoje, eu não tento ser cool, não tento ser legal. Eu tento ponderar as coisas da melhor maneira possível, mas não tem que concordar, não concordo com tudo para agradar as minhas filhas. Né? Então, não tento, né? Só que daí de novo, você fala, pô Berg, mas você tá falando que você tentava entrar nessa caixinha. Agora quando você pega para pessoas de fora, parece que você tem mais dificuldade. E eu me vi assim, né? Lógico, no trabalho, às vezes você tem que entrar numa caixinha. É nem questão de ser aceito ou não, é questão de profissionalismo. Tem algumas atividades que você lida com um determinado público e você tem que estar
tem que seguir um padrão, faz parte, né? No meio corporativo você tem que dançar conforme a música. Felizmente, infelizmente é assim que funciona. Mas você pessoalmente, você como pessoa, como indivíduo, né? Eu como pessoa, como indivíduo, não posso me botar numa caixinha, né? Não posso. E, bem, acredito que eu estou começando a deixar isso agora. Bem, acho que esse podcast é isso, né? Vou tentar ser sempre o mais direto possível, tentar expor as minhas ideias aqui, expor um pouquinho, né, sobre esses surtos, sobre essas neuras, né, que os pais têm, e vou falar do meu jeito. Não vou rebuscar as palavras para me mostrar mais especialista nisso ou daquilo, porque eu não o sou. Eu sou o que sou e vou gravar esse podcast sendo o que sou. Espero que faça sentido para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo. Espero não só fazer sentido, como ser útil, né? Essa foi, é e sempre será a intenção do Bergs Podcast. Ser útil de alguma forma, seja fazendo graça, seja dando uma dica bacana, ou seja me colocando à disposição para trocar uma ideia. É isso aí. Um beijão grandão para vocês, um abração fartão e ó, tchau, tchau. Fui!